O barulho do monitor cardíaco era constante. As luzes da sala de parto deixavam tudo frio, técnico, sem emoção. Mas para mim, aquele era o dia mais importante da minha vida. Finalmente, depois de 9 meses de espera, eu ia conhecer meus filhos. Meus 2 filhos. 2 corações. 2 nomes que eu já repetia desde o primeiro ultrassom. Enzo e Luca. Eu estava ali, ao lado da mulher que eu mais amava no mundo, segurando a mão dela, enquanto ela gemia de dor, apertando meus dedos, com uma força que eu nunca tinha sentido antes. Tudo estava indo conforme o planejado. O plano era ter um parto tranquilo, cesariana com hora marcada, depois levar os 2 bebês para o quarto e tirar aquela foto clássica da família feliz. Mas eu ainda não sabia que a vida tinha outro plano. Eu sou o Daniel, tenho 32 anos. Sou professor de história, e até aquele dia eu acreditava que conhecia minha mulher por completo. Mariana era meu amor desde os tempos da faculdade. A gente se conheceu em uma festa do curso de pedagogia. Eu estava tocando violão, ela se aproximou, pedindo uma música. E quando sorriu, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Mariana era doce, carinhosa, mas também determinada. Conseguiu o emprego dos sonhos logo depois de se formar. Trabalhava com educação infantil e amava crianças. A gente sempre falou em ter filhos. Ela dizia que sonhava com 2 de uma vez. E olha, parece que Deus ouviu. Quando descobrimos a gravidez, foi uma explosão de alegria. Gêmeos. O nosso mundo ganhou cor. Decoramos o quartinho com tons neutros, colocamos os 2 bercinhos lado a lado, fizemos chá revelação, chá de fralda. Ensaio gestante. Mariana vivia sorrindo. E eu também. Até aquele dia, até aquela sala fria. Tudo mudou quando o primeiro bebê nasceu. Os médicos o levantaram, ainda sujo de sangue e com o choro mais forte que eu já ouvi. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era o Enzo, nosso primeiro. Pele clara, cabelinho liso, olhos fechados, um anjinho. Eu sorri aliviado. Olhei para Mariana e ela também sorriu. Mas não era o mesmo sorriso de sempre. Era contido, rígido, como se algo dentro dela travasse. Não entendi na hora. Achei que fosse a dor, ou o cansaço. Mas aí veio o segundo bebê. O médico anunciou. Aqui vem o Luca. Eu fiquei em pé, emocionado, esperando o segundo milagre da minha vida. E foi então que vi. O choro do segundo bebê também era forte. Mas quando o médico o levantou, houve um silêncio. Um silêncio gelado. Até os enfermeiros pararam por um segundo. Luca tinha a pele nitidamente mais escura. Muito mais escura que a minha. Muito mais escura que a da Mariana. O cabelo dele era crespo, preto e os traços completamente diferentes. Eu congelei. Não consegui falar. Não consegui me mexer. Só fiquei olhando. Os médicos continuaram, tentando manter a normalidade. Um dos enfermeiros fez uma piada forçada, do tipo, olha só, um casal multicultural. Eu ri, um riso nervoso, sem entender. Eu tentei olhar para Mariana. Ela desviou o olhar. E naquele momento, eu soube. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Eu não quis acreditar. Por alguns segundos, minha mente tentou buscar explicações científicas, algum tipo de mutação, diferença genética, mistura de ascendência, talvez um avô distante. Mas não. O corpo não mente. O olhar dela não mentia. O sorriso dela havia sumido. E no fundo eu sabia. Aqueles bebês não tinham o mesmo pai. E um deles talvez não fosse meu. Mas como? Como isso era possível? Gêmeos, com pais diferentes, aquilo não fazia sentido. Eu fiquei parado, tentando assimilar. Um dos médicos falou algo, mas minhas orelhas estavam surdas. Minha visão estava embaçada, não pelo choro, mas pelo choque. O que antes era o dia mais feliz da minha vida, agora era um pesadelo. A sala do hospital parecia menor. O som dos aparelhos agora irritava meus ouvidos. Cada apito, cada bip, cada movimento das enfermeiras soava como um martelo na minha cabeça. Eu olhava para os 2 bebês, lado a lado, embrulhados em cobertores, quase idênticos. Quase. Porque por mais que tentassem uniformizar, não dava para ignorar. Eles eram diferentes.
muito diferentes. Mariana segurava Enzo no colo, evitava olhar para Luca. Aquilo me doía mais do que qualquer coisa, porque mãe nenhuma deveria agir assim. E eu sabia que se ela não conseguia encará-lo, era porque aquele bebê representava algo que ela queria esquecer, um erro, uma traição. Eu não disse nada, não naquele momento. Ainda estávamos no hospital, e eu tentava me convencer de que aquilo poderia ter explicação. Mas no fundo o instinto já gritava a verdade. À noite, quando estávamos no quarto, eu tentei conversar. Mariana estava deitada, exausta, com os olhos vermelhos, mas não chorava. Eu me aproximei devagar, sentei na poltrona ao lado da cama e perguntei com a voz mais calma que consegui forçar: Mari, você tem certeza que os dois são meus filhos? Ela ficou em silêncio, por quase 1 minuto. Depois, respirou fundo e disse: Daniel, não é hora para isso. Eu acabei de dar à luz. Eu fechei os olhos. Aquilo foi uma confissão silenciosa, porque se alguém precisa evitar uma pergunta, é porque não quer que a verdade venha. Os dias seguintes foram um caos emocional. Recebemos visitas. As pessoas vinham ver os bebês, e todas falavam a mesma coisa com aquela voz educada fingindo surpresa. Nossa, como eles são diferentes, né? E eu sorria. Por fora. Por dentro, eu morria. Quando voltamos para casa, tentei retomar a rotina. Montei o bercinho, troquei fraldas, preparei mamadeiras. Mas a dúvida me consumia, eu não conseguia dormir. Cada vez que pegava Luca no colo, algo dentro de mim apertava. Não era culpa dele. Era meu coração quebrado tentando entender se eu era pai ou apenas uma vítima de uma farsa. Uma noite, enquanto Mariana dormia, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Peguei o celular dela. Meu coração batia tão rápido que eu quase o ouvia. Abri o WhatsApp. Ela não era de apagar conversas, e foi por isso que eu achei. Uma conversa antiga com um nome salvo como Professor Jonas. Vi mensagens do ano anterior. Mensagens carinhosas. Sinto sua falta. Sonhei com você. Você pensou naquilo que conversamos? E então, uma que gelou meu sangue. Não posso te ver mais. Estou grávida e é do Daniel. Mas aquilo não parecia uma afirmação. Parecia uma tentativa de fuga. Continuei lendo e vi algo pior. Jonas respondia: Você tem certeza que é dele? Ela: Não, mas tem que ser. Meu mundo caiu. Meu peito apertou de um jeito que eu não conseguia respirar. Eu larguei o celular no chão e fui para o banheiro. Me olhei no espelho. Eu não reconhecia meu próprio reflexo. E naquela noite, sozinho, trancado, eu chorei. Como nunca tinha chorado na vida. Não pela traição, mas pelos meus filhos. Porque eu já amava os dois, mesmo sem saber se um deles era meu. No dia seguinte, sem dizer nada, comprei 2 testes de DNA. Falei para Mariana que era por precaução, que era um protocolo, que era coisa de rotina. Ela não reagiu, só abaixou a cabeça. Me ajudou a colher as amostras. E quando enviei para o laboratório, comecei a contagem regressiva mais dolorosa da minha vida. 7 dias. 7 dias de tortura silenciosa. Mariana tentava fingir que tudo estava normal. Mas os olhos dela não escondiam. Sabiam que o tempo estava correndo e que a verdade ia bater na porta. O e-mail chegou numa terça-feira às 9h42 da manhã. Eu tinha acabado de colocar Luca para dormir quando o celular vibrou. O assunto da mensagem era direto. Resultado dos exames genéticos. Confidencial. Meu coração disparou. Senti as mãos suarem. Não abri na hora. Caminhei pela casa como um zumbi, com medo do que estava prestes a descobrir. Mariana estava na cozinha, fingindo ler um livro. Mas o olhar dela estava fixo na parede. Ela sabia. Ela sentia. Voltei para o quarto, fechei a porta, sentei na beirada da cama e respirei fundo. Cliquei no e-mail. As palavras estavam ali, frias, técnicas. Amostra 01, Daniel, e amostra 02, Enzo. Compatibilidade de paternidade, 99%. Amostra 01, Daniel, e amostra 03, Luca. Compatibilidade de paternidade, 0%. Meu peito afundou. Não havia mais dúvidas. Enzo era meu filho. Luca não.
Por mais que eu já soubesse, ver aquilo escrito foi como levar um soco seco no estômago. Eu fiquei olhando para o texto por minutos, como se esperando que as letras mudassem. Como se em algum momento surgisse um erro de processamento, ou teste inconclusivo. Mas não, era definitivo. Um dos meus filhos não era meu. Saí do quarto em silêncio. Mariana levantou os olhos. Eu apenas entreguei o celular a ela com o e-mail aberto. Ela leu. E então chorou. Pela primeira vez desde o parto, ela chorou. Mas não foi um choro de desespero. Foi um choro abafado, contido como quem sabe que a punição está apenas começando. Eu sentei no sofá e esperei que ela dissesse alguma coisa, e ela disse: "Foi uma vez só." Minha vontade era gritar, como se isso diminuísse o peso, como se um deslize justificasse o abismo em que ela nos jogou. Mas eu não gritei. Apenas respondi. E essa única vez destruiu tudo. Ela tentou explicar. Disse que estava insegura, que achava que eu não a queria mais, que eu trabalhava demais, que se sentia sozinha. Justificativas frágeis para uma dor tão forte. O nome que ela disse não me surpreendeu: Jonas, o tal professor Jonas das mensagens. Um colega de trabalho mais velho, separado, com fama de envolvimentos discretos. Ela admitiu que manteve um caso rápido com ele por algumas semanas. Disse que terminou assim que descobriu que estava grávida, que nunca contou porque tinha certeza de que os dois eram meus. Mas no fundo ela sempre soube. E mesmo assim me fez criar 2 filhos acreditando que eram meus. Eu fiquei em silêncio. Fiquei por horas, sem saber o que fazer. Porque por mais que meu coração estivesse despedaçado, havia uma criança ali. Um bebê que chorava, que mamava, que me reconhecia como pai. Eu olhava para Luca e não via Jonas. Eu via um bebê inocente, que não pediu para nascer no meio desse caos. Nos dias seguintes, Mariana tentou se redimir. Chorava, pedia perdão, dizia que faria qualquer coisa. Mas o que eu precisava, ela não podia me dar. O tempo. O tempo que eu perdi acreditando numa mentira. Eu comecei a me afastar. Dormia em outro quarto. Cuidava dos meninos, mas não olhava mais Mariana nos olhos. Até que numa noite, depois de colocar os 2 para dormir, ela se aproximou com uma carta na mão. Era escrita à mão, com a caligrafia tremida. Ela disse: "Jonas apareceu. Ele quer ver o Luca." Eu travei, fiquei imóvel. "Como assim?" eu perguntei. Eu contei para ele. "E ele quer conhecer o filho." Minha cabeça começou a girar. A possibilidade de um estranho se aproximar do meu filho, mesmo que biologicamente fosse o pai, me deu calafrios. Mas havia mais. Mariana completou: "Ele quer entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade." Era isso. A dor que eu achava que não podia crescer acabava de se multiplicar. Porque não era só a traição. Era o medo real de perder aquele bebê. O bebê que, mesmo sem meu sangue, já tinha meu amor. 2 dias depois da carta, Jonas apareceu. Chegou num carro preto, novo, roupa alinhada, óculos escuros. Estacionou em frente à nossa casa, como se estivesse vindo visitar um amigo. Mariana abriu o portão. Eu fiquei parado, atrás do vidro, da sala com Luca no colo. Ele não podia ver meu rosto, mas eu o observei, cada gesto, cada passo. Ele entrou devagar, olhou para Mariana com cumplicidade, e quando viu o bebê nos meus braços, parou. Ficou olhando. Por alguns segundos, nenhum de nós falou nada. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o ponteiro do relógio da parede. Jonas tirou os óculos. Tinha os mesmos olhos de Luca. Mesmo formato, mesmo brilho. Meu coração apertou. Ele se aproximou. Mariana hesitou, mas permitiu. Eu fiquei em pé, firme, com Luca colado ao peito. Jonas parou a 1 metro de distância e disse: "Ele é lindo, parece comigo." Aquilo foi como um tapa, frio, cirúrgico. Eu respondi: "Ele é lindo, mas parece comigo, porque fui eu quem ficou aqui. Fui eu quem trocou fralda, perdeu sono." Segurou ele no peito para parar de chorar. Jonas abaixou os olhos. Disse que não queria briga, que não estava ali para tirar ninguém, que só queria fazer parte da vida do filho dele. Mariana assistia, em silêncio, segurando Enzo no colo como se estivesse dividida entre 2 mundos.
Eu perguntei: "Você quer tirar ele de mim?" Jonas respondeu: "Claro que não, mas ele tem direito de saber quem eu sou, e eu tenho direito de estar presente." Aquilo me rasgou por dentro, porque ele tinha razão, e isso doía mais do que qualquer injustiça. Jonas não era um monstro. Ele estava fazendo o que qualquer pai faria. Mas eu não era qualquer um. Eu era o homem que amava aquele bebê mesmo sem sangue. Aquele que ficou quando tudo desmoronou. E agora eu precisava disputar amor com um estranho. Pedi para ele ir embora. Disse que precisava de tempo. Jonas foi respeitoso. Disse que aguardaria meu contato. E saiu. Mariana se aproximou. Tentou tocar minha mão. Eu recuei. "Você destruiu tudo, Mari." Ela chorou. De novo. Mas dessa vez eu não consegui me importar com as lágrimas. À noite sentei sozinho no quarto de Luca. Ele dormia tranquilo, inocente, a respiração leve, as mãozinhas fechadas, e eu ali, com o coração despedaçado. Como explicar para um bebê que ele tem 2 pais? Como ensinar que o amor não depende de DNA, mas que o mundo insiste em separar o que o coração construiu? Na manhã seguinte, recebi uma intimação. Jonas havia entrado com o pedido de reconhecimento oficial de paternidade. O processo corria rápido. Teríamos uma audiência preliminar em 2 semanas. Mariana me pediu para não ir. Disse que bastava ela. Mas eu não aceitei. Aquele bebê era meu filho, mesmo que a justiça não visse assim. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Mariana tentava se reaproximar, mas eu me afastava. Tudo nela me lembrava da traição. E pior, da ameaça de perder o que restava, da minha paternidade. Conversei com advogados, pesquisei. Descobri que, mesmo tendo registrado Luca, o pai biológico poderia, sim, anular meu registro e assumir o lugar. Fiquei sem chão. Pensei em fugir, em levar os 2 e desaparecer. Mas isso seria covardia, então decidi enfrentar. Na véspera da audiência, preparei uma carta, não para Mariana, nem para o Jonas, mas para o juiz. Escrevi com dor, mas com a alma. Descrevi cada noite em claro, cada troca de fralda, cada choro que acalmei, cada vez que Luca me reconheceu como pai. Pedi que a justiça olhasse além do sangue, que visse o amor como laço real, que não rasgasse uma família por conta de um erro alheio. Entreguei essa carta no dia da audiência. Jonas estava lá, calmo, seguro, Mariana abatida, e eu, destruído, mas de pé. O juiz ouviu todos e decidiu remarcar a audiência principal para dali a 2 meses. Até lá, nada mudaria. Mas eu sabia que aquele tempo seria decisivo, e eu estava disposto a tudo, para provar que paternidade é muito mais que genética. Os 2 meses passaram como um sopro gelado no meio do peito. Eu fiz o que qualquer pai desesperado faria. Vivi cada segundo com Luca como se fosse o último. Gravei vídeos, tirei fotos, cantei, dormi com ele no colo, levei ao médico, dei banho. Sorri tentando esconder que por dentro eu já estava me preparando para perdê-lo. Mariana e eu vivíamos como 2 estranhos que dividem um lar. Ela insistia que me amava, que queria consertar tudo, mas eu não conseguia mais olhar para ela e ver a mesma mulher que um dia prometeu fidelidade no altar. A dor não era só a traição. Era a sensação de que alguém tinha roubado minha paz e deixado um campo minado no lugar. Jonas, por outro lado, enviava mensagens educadas. Dizia que não queria tirar Luca de mim, que queria apenas estar presente. Mas a verdade é que se ele insistisse, a justiça podia decidir por laços sanguíneos. No dia da audiência, acordei cedo. Dei banho nos 2 bebês. Vesti Enzo com uma roupinha azul e Luca com a mesma. Eu queria que eles continuassem gêmeos, pelo menos aos meus olhos. Mariana não foi. Disse que não teria forças. Então, fui sozinho, com os 2 filhos nos braços. Cheguei no fórum com os documentos, a carta, as provas de tudo que vivi. Jonas chegou minutos depois. Dessa vez ele estava sério, sem charme, sem fala mansa. Um pai tentando também ser pai. A sala da audiência era pequena. O juiz era jovem, mas com olhos cansados. Sentamos um de frente para o outro. O juiz pediu que falássemos com sinceridade. Jonas contou sua versão.
Disse que foi um erro, que nunca soube da existência do filho até semanas atrás, que queria apenas o direito de estar presente, que jamais tiraria Luca de mim. E então foi minha vez. Falei tudo, sem chorar, sem dramatizar, apenas a verdade. Disse que estive lá desde o primeiro dia, que dei o primeiro banho, que fui o primeiro a segurar quando ele teve febre, que sou eu quem ele chama, quem ele reconhece, quem ele busca. E que o amor não se mede no sangue. O juiz ouviu, leu a carta, pediu silêncio, saiu da sala. Voltou 20 minutos depois. Um silêncio que durou séculos. Ele olhou para mim, depois olhou para Jonas, e então disse: a lei reconhece o vínculo biológico, mas também reconhece o vínculo afetivo. Diante do exposto e com o consentimento das partes, autorizo que o Sr. Daniel mantenha a paternidade registrada e que o Sr. Jonas seja reconhecido como pai biológico, com direito de visitas supervisionadas caso deseje. Eu fechei os olhos. Não chorei. Apenas respirei. E pela primeira vez em meses, senti que podia respirar de verdade. Jonas assentiu. Disse que entendia, que não queria confundir Luca, que aceitaria o que fosse melhor para ele, e foi embora, sem fazer cena, sem criar guerra. Mariana me mandou uma mensagem no mesmo dia. Dizia que queria conversar, recomeçar. Mas eu já sabia que não dava. Quando a confiança morre, o amor enfraquece. E quando a verdade fere, ela nunca cicatriza sem deixar marca. Peguei meus 2 filhos no colo naquela noite, os 2, porque eu sabia que o laço que nos unia não era genético, era alma, era decisão, era presença. Luca me olhou e sorriu, aquele sorriso que só um bebê dá quando se sente seguro. E foi ali que eu entendi tudo. Pai é quem fica, é quem ama mesmo quando dói, é quem escolhe todos os dias continuar. E eu escolhi, mesmo sem sangue, mesmo com dor, mesmo com tudo contra, eu escolhi ser pai. E ele me escolheu de volta.